Olha aqui mais um episódio do Faça Acontecer nessa terceira temporada. Comigo, Renata Lemos. Comigo, Patrícia Lisboa. E eu, Bárbara Villani. Ai, que delícia estarmos reunidos aqui mais uma vez para bater um super papo especial para vocês. E hoje o assunto que a gente trouxe, que a gente vem comentando muito, é sobre essa questão do assédio moral, né? O quanto que isso tem sido frequente, evidente. Eu tenho recebido muitas pessoas com essas queixas, né? Vivido isso de uma certa forma. E vocês? Como é que vocês estão vendo esse assunto hoje no dia a dia? Ô, Rê, enquanto você estava fazendo essa introdução, me veio uma coisa aqui na cabeça e falou assim, como que isso tem sido frequente? Aí a pergunta que veio para mim mesma é a seguinte: será que isso tem sido frequente? Será que isso sempre aconteceu? Mas não era colocado pra fora, né, fora, gente? E agora as pessoas estão falando assim, não, peraí. Estão dando nome pro que é de fato, e antes não dava. Isso eu não tenho dúvida. Eu Tá, também gente? não. Eu não tenho dúvida. Então, assim, eu acho que hoje as pessoas têm mais acesso, ajuda. Eu, como psicanalista, atendendo executivos e executivas, toda semana chega um caso de assédio que eu falo Olha assim, aí. meu Deus, mas isso é assédio. E às vezes a pessoa nem não se dá sabe. conta. Ela não se dá conta. E aí você vê aquela pessoa definhando, a autoconfiança reduzindo, ela se sentindo insegura, ela entregando menos, ela se sentindo acuada, e ela às vezes não se dá conta que isso é fruto do assédio. E até refletindo na sua saúde mesmo, né, gente? Sem dúvida. Saúde física, mental, Sem psíquica, dúvida. né? Completa. Gente, uma coisa que eu tenho estudado muito, né, é a questão da segurança psicológica. E a gente entender o que é segurança psicológica e o que não é segurança psicológica. Segurança psicológica não é você ser legal, não é ter bons relacionamentos, não é na sua empresa ter piscina de bolinha e um freezer com cerveja. O que é segurança psicológica? É eu saber que eu posso me expressar, que eu posso ser eu mesmo e, inclusive, eu posso errar, que eu não vou ser julgado nem rotulado por isso. E quando não existe um ambiente de segurança psicológica, o que acontece? Terreno fértil para o assédio. Aí as pessoas são o tempo inteiro criticadas, julgadas, ironizadas e ainda muitas vezes, com uma roupagem de eu tô brincando. Ah, eu estou brincando com vocês. Isso é só uma brincadeira. Isso a gente vê muito, né? Ô, Paty, eu acho importante falar uma coisa que é o seguinte. Quando a gente estava comentando aqui antes, né, sobre o assunto, o que deve ser feito, né? Isso é muito delicado, porque vai depender da pessoa que está sofrendo, vai depender da pessoa que tá fazendo o abuso, né? E da empresa. Por quê? E da personalidade da pessoa. Porque, por exemplo, eu tenho alguns casos que é nítido o abuso e é nesse contexto aí sarcástico, irônico, de humilhar a pessoa na frente de todo mundo. Por exemplo, Patrícia, nova aqui, tá? Acabou de ser promovida, Patrícia. Só que ela não tem experiência, né, gente? Então, a gente tem que... Aí a pessoa derrota a outra, desqualifica, banaliza, humilha na frente de todo mundo. E dependendo do caso, o que eu tenho visto, né? Alguns tipos de personalidade que abusam não tem cura. A bala vem a psicanalista. Não, mas é verdade, tem tem jeito, casos né? que você consegue ir lá, você consegue se posicionar, você consegue estabelecer um limite, você consegue buscar outros recursos. No RH, ouvidoria e tal, beleza. Tem outros que não tem Tem jeito. outros que não. Tem outros que É patológico, é patológico, a é. personalidade da pessoa. A pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista, um transtorno de Às personalidade vezes psicopata, ela não tem vai mudar. Não, e ela não tem consciência disso, não sabe Não que tem. isso é. Porque o que eu vejo muita gente falando assim, agora tudo é assédio moral, isso é mimimi, né? Mas é uma coisa que você falou importante. Eu acho que isso sempre aconteceu, isso está sendo mais colocado, porque as pessoas estão se posicionando. Foi nominado. Não querendo aceitar isso mais, né? Se colocar como. E tem caso das pessoas que têm consciência, mas por uma série de situações, elas não dão conta de sair desse estágio. Então, eu tenho um caso, né? De uma mulher que trabalha
junto com um homem ou uma outra pessoa há vários anos, e se começou a ter um assédio moral e até de cunho sexual em alguns momentos. Exatamente, que aí tem essa linha. Né? Alguns momentos. E mesmo ela tendo consciência disso fazendo mal para ela, fazendo mal para a saúde dela, ela tá em tratamento, enfim, ela não consegue sair porque tem outras questões envolvidas. Então tem a questão do trabalho, tem a questão do dinheiro, tem a questão do que as pessoas vão pensar, tem a questão o que a família dele vai saber. Então tem uma série de coisas ali que é muito importante a gente falar e que a pessoa tem que ter consciência disso e eu acho que tomar a responsabilidade para ela. Eu já escutei de uma cliente minha o seguinte, eu não vou, é uma empresa grande, tá? E assédio sexual. O cara, ele fazia isso com todas, praticamente todas, e dava um tapinha na bunda, opa, sabe? Assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí ela virou e falou assim, eu sei que é assédio, ele deu tapinha na minha bunda como se fosse a coisa mais natural. Eu fui no RH, o RH não fez nada e eu ainda corri o risco de ser demitida lá na frente por baixa performance. Porque a gente vê isso. Não, exatamente. Rótulo, você fica rotulada, fica ainda marcada. Fica com rótulo. Então, essa insegurança, ela estava procurando, essa insegurança que gera na mulher, seja por esse caso que eu falei, seja por esse caso que a Bárbara falou, faz com que a mulher, muitas vezes, ela não consiga tomar uma ação efetiva. E aí é que vem, assim, o cerne da questão. Gente, quando nós estamos ali dentro do contexto, né, quando a gente está enredado naquilo ali, a nossa visão é uma visão muito restrita. A gente não consegue enxergar de fora. E muitas vezes a gente acredita, né, uma pessoa que está sendo assediada, por mais que ela custe a perceber, como a Bárbara falou, mas ela percebe, ela fica falando assim, eu não tenho caminho, eu não tenho solução, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir. E aí, gente, é fundamental deixar claro que se alguém aqui que está nos assistindo está passando por isso, procure ajuda. Procure ajuda profissional. Não aceite pra isso, você gente. se Acho que essa questão não aceite. Para você criar autoconfiança, autonomia e entender que existem outros caminhos. Pode ser um processo longo, tem que haver todo um planejamento, mas procura ajuda, gente. Se a gente está nessa situação e a gente se vê meio num beco sem saída, sozinho a gente não vai sair, né? Tem uma frase que é o seguinte, ninguém muda ninguém. Porém, ninguém muda sozinho. Então, vá procurar apoio. Esse para mim, assim, é o caminho. E é muito triste o rastro emocional que essas pessoas deixam, né? Assim, a pessoa sai destruída. Ela fala assim, eu não mereço isso. Por quê? A fragilidade emocional. E às vezes isso vai repercutir por uma série de ações na vida dela daqui pra frente. Vocês já assistiram aqueles filmes da... são famosos, que foi com a Nicole Kidman, do assédio que o cara foi descoberto, o cara lá da Fox. Assisti como é que no chama? cinema, não tinha nem pandemia. Como eu não que chama? lembro do filme, mas é a história de uma jornalista que foi denunciar o editor. Que foi denunciar, Isso. eu acho que era o cara da Fox, se não me engano, americano, né? E aí várias mulheres se juntaram, e aí eu quero trazer aqui o que a gente estava falando no episódio anterior, que se ele faz isso com uma pessoa, é bem provável que ele faça isso com outras mulheres também. Então, não é fato, mas é provável. E quando ele percebe que ninguém faz nada, que ele não é punido, isso fortalece. Isso só potencializa. Fortalece ele falando assim, não, eu vou continuar fazendo porque é normal. Não é normal. E aí, gente, vem essa questão da gente assumir essa responsabilidade e dar um basta, né? Alguém tem que colocar um basta, senão entra nesse ciclo que a Bárbara falou. E por isso que é importante o fortalecimento das mulheres. Exatamente. Porque, como a Paty falou, juntos, né? Juntas, a gente consegue mais coisa. Tanto que você vê todos esses casos que a gente tem visto de assédio na televisão, aí uma apareceu, de repente aparecem 300 mulheres. Efeito cascata. Então, eu acho o seguinte, né? Pra gente finalizar esse assunto aqui, eu acho que uma mensagem que eu deixo assuma essa responsabilidade da mudança, né? Não aceite as coisas, se posicione realmente, e porque você pode ser um agente transformador
para aquela situação para muitas mulheres. Por mais que você fale assim, ai, mas eu sozinha, o que eles vão achar? Isso não vai dar em nada, isso pode me prejudicar. Eu acho que essa tomada de consciência e essa ação, isso pode ser que no seu momento seja difícil. Mas eu acho que isso vai contribuir com outras pessoas, outras mulheres. E isso sendo tratado, eu acho que isso vai fortalecer essa rede de agirmos contra esse tipo de posicionamento e contra o assédio dentro das empresas, né, e dentro das organizações, como a gente vem acontecendo hoje em dia. Isso aí. Complementando aqui, e essa mensagem final, né, da Renata, que está muito bem colocada, observe se o que está acontecendo com você é assédio. Entenda, né? Não normalize o maltrato, não normalize a ignorância, não normalize a ironia. E aí sim, entenda isso e busque recursos para que você seja esse agente de mudança. Ô, Paty, essa sua fala me lembrou aquele outro episódio que a gente teve sobre abuso psicológico, que a pessoa, é muito mais fácil a pessoa enxergar o abuso quando ele é físico, né? Quando ele é olha, um soco na cara e tal. Um empurrão. Quando ele é um grito. Quando ele é um grito e tal. Agora, quando é essa questão da humilhação, sutil, da banalização, né? Sutil, é mais difícil. Então, o que eu falo com as pessoas que eu atendo, que não são poucas que sofrem isso, é o seguinte. Ela fala, mas o que eu vou fazer com isso agora? Hoje, você deu nome. Hoje, você entendeu que isso que você sofre é assédio, que isso é um abuso psicológico. Qual que é o caminho? Fortalecimento emocional para entender e identificar o que é isso, para conseguir impor determinados limites, para conseguir se posicionar diante de algumas situações, para conseguir buscar ajuda, dependendo da empresa que for e tal, ajuda no RH, na ouvidoria, o que for, ou até para entender. No meu caso, eu acho que eu contribuo quando elas retratam para mim quem são as pessoas. Eu falo, olha, isso daí não tem jeito. Então, às vezes o caminho é sair mesmo, porque não vai mudar. Agora, uma coisa que é importante que você falou da questão do posicionamento, desse entendimento e posicionamento, às vezes acontece, vamos pegar o chefe, o líder, né, o líder liderado, acontece. Se essa pessoa não se posiciona e fala, olha, eu não aceito, eu não permito que você fale comigo dessa maneira, né? Olha, esse tipo de conduta sua eu não vou suportar. Isso também ajuda, porque às vezes a pessoa não fala, fica só sofrendo ali por baixo, coloca. Então, esse posicionamento eu acho que é um ponto importante, né? Então, se coloque para as pessoas, sim, fale o que está te incomodando, fale que isso não é aceitável, dê voz para aquilo que você está sentindo. Sim. Eu acho que esse é um movimento muito importante também. Isso aí. Ok? Bom, gente, adorei falar sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto é um assunto que sempre vem acontecendo aí no dia a dia. E sempre a gente tem alguém que conhece alguém que está sofrendo, né? Então, se você conhece alguém que está passando por isso, né, que tem que ouvir sobre essa mensagem, compartilhe lá, deixe os seus comentários, fala com a gente e a gente vai estar muito feliz em poder contribuir para todo esse movimento. Isso aí. Até o próximo, pessoal. Até o próximo. Ok.